Colocar na conversa agora o Renato Dias, coordenador pedagógico da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Porque, afinal, Renato, qual é hoje o tamanho da rede pública no Estado de São Paulo? Qual é a proporção entre alunos da rede pública e da rede privada? Só para a gente ter uma ideia, né, desse montante gigantesco com o qual a Secretaria lida todos os dias e esses desafios que são colocados com o Schiller. Como, na sala de aula, o professor pode engajar os alunos concorrendo com esse ambiente caótico, concorrendo com o telefone celular e, às vezes, com questões ali muito peculiares dos lugares, violência, miséria, da dificuldade de acompanhamento em casa também do que acontece na escola. Não é fácil. Como é que é uma situação ideal que vocês enxergam na Secretaria? Ideal é difícil, então vamos construir por o mais partes. Perto possível. Começando a falar do tamanho da rede que a gente tem. A gente tem uma rede de 200 mil professores, quase 4 milhões de alunos na rede toda do Estado de São Paulo. É mais gente que muito país, né? É quase Inglaterra. 5 mil escolas em 640 municípios. Então, é uma rede enorme, com um desafio enorme. E acho que o ministro Gilmar Mendes traz um ponto que é o do direito. E quando a gente olha para os números, o direito de uns é sempre a obrigação de outros. E quando a gente olha para os números, a gente tem que reconhecer que os direitos dos alunos não estão sendo, de fato, respeitados, e toca no que o Fernando trouxe, que é a qualidade. Então, para falar dessa dimensão do desafio que a gente tem, é preciso olhar para os números e dizer com todas as letras que, por exemplo, nos anos iniciais em matemática, a gente tem um estado em que 84% dos alunos estão abaixo do adequado. Esse número sobe no ensino médio para 95%, 96% abaixo do adequado. Como se a gente colocasse uma linha de corte no meio da proficiência e esse número de alunos está à esquerda dessa linha, está abaixo. É um desafio enorme, é um desafio que, se a gente olha para o momento que a gente passou da pandemia, obviamente, foi agudizado pela pandemia, mas a gente não pode dizer que a responsabilidade, a culpa é só da pandemia. Tem uma questão estrutural aqui. Acho que o Fernando toca num aspecto interessante, que é que aula é essa que a gente dá que engaja ou desengaja o aluno, né? Você ficar 5 horas olhando para um professor, fazendo exposição, por mais legal que ele seja, como o Fernando, lá na ponta, não necessariamente você vai engajar o aluno. Então, aqui na Secretaria, partindo desses números, um dos desafios principais que a gente tem, e uma pergunta que a gente se faz todo dia, é como que a gente dá instrumentos para a rede, para que a rede consiga, as professoras consigam dar uma aula melhor. É muito fácil a gente que está na gestão pública, na consultoria, a gente ter boas ideias. E a gente esquece do micro lá na ponta. O micro lá na ponta é marcado por uma realidade em que a professora tem 40 alunos, 30 alunos, 35 alunos, ela está dando 6, 7 aulas e a gente está pedindo para ela fazer um milagre, que é fazer esses números subirem. Então, da nossa parte, retomando a posição do ministro Gilmar, é nossa obrigação garantir para a rede os instrumentos que incidam nesse micro, no pequeno. Sempre digo para a minha equipe lá que o diabo mora no detalhe, né? Então, na política pública, é muito fácil a gente ficar no bonito da política pública, na grande ideia que a gente tem, como que é ir para a sala de aula. Então, só para terminar essa minha intervenção, acabei de sair de uma escola, estava conversando com alunos do ensino médio, e uma das alunas virou para mim e falou: eu não estou tendo o meu direito garantido de ter aula de matemática e língua portuguesa no meu 3º ano, e eu estou prestes a fazer o vestibular. Então, esse é um assunto que a gente vai discutir aqui certamente, que é o novo ensino médio, e a gente está super atento a isso, indo às escolas, ouvindo e buscando essa garantia de direito.